Nossos preconceitos nos sabotam. Eu tinha descoberto uma forma de estudo muito boa há um tempo atrás. Isso tinha me trazido uma corrente de energia, assim, uma vitalidade, uma coisa boa, sabe? Eu conseguindo aprender bastante coisas. O que que era? O Kindle, né? O Kindle, se você põe na Alexa, mesmo no aplicativo da Alexa, no seu celular, você pode pedir para a Alexa ler os livros do Kindle. E aí, se você assina o Kindle Unlimited, tem uma série de livros que você pode alugar eles, né? Sem precisar pagar, só a mensalidade. Inclusive todos os livros da Sociedade Teosófica. E muitos outros bons livros. E eu não sei porquê, em algum momento eu esqueci de continuar escutando os livros, né? E acabei assistindo mais YouTube e outras coisas. E eu agora de manhã fui reorganizar ali os ícones, né? Botando, não, por que isso aqui está na tela principal? Se é uma coisa que me rouba energia, é uma coisa que não me faz bem. Aí eu fui reorganizando e vi que a Alexa que eu uso para ler esses livros do Kindle não estava mais ali. Eu fiquei pensando, por que eu tirei? Se era uma coisa que eu usava diariamente, né? Produzia resultados muito bons, assim, eu gostava, né? Aliás, a gente tem um sentido de que quando não está fazendo alguma coisa útil, nós começamos a se sentir mal, né? Pelo menos eu sou assim, né? Eu preciso estar preenchendo meu tempo com coisas que ocasionam o crescimento, né? E, e aí eu fiquei me perguntando por quê, né? Eu não vou dizer, não vou bater o martelo que seja por isso, mas uma das coisas que me veio à mente é que existe um certo preconceito no sentido de audiolivro, né? Você escuta um audiolivro e fala para alguém, cedo ou tarde alguém vai dizer: "Ah, mas escutar não é o mesmo que ler. Ler é muito melhor. Escutar você não absorve." Alguma coisa assim, sabe? E em termos, isso é correto. Mas, por exemplo, demoraria um mês para ler dois livros, três livros. Com o Kindle Unlimited sendo lido pela Alexa, você consegue é, utilizar o seu tempo, que às vezes seria em coisas inúteis ou em coisas até que são prejudiciais, para uma coisa produtiva, como tá lendo livros. Ainda que alguns livros, claro, têm uma profundidade maior, às vezes pode passar batido, né? Precisa daquele tempo de reflexão, às vezes, entre um parágrafo e outro. Mas é útil, sim, e é muito bom. E só que esse preconceito, às vezes a gente acaba se auto-sabotando por uma coisa que é inconsciente, né? A gente ouviu uma vez, ouviu duas vezes e acaba ficando, sei lá, até com. É um processo inconsciente, mas ficar com vergonha de escutar audiolivro, olha. Ou, sei lá, né? Tanta coisa que a gente faz aí de forma inconsciente, né? Que a gente tem coisas escondidas, nossas sombras, né? E então eu queria trazer essa reflexão aí para a gente poder pensar o que mais a gente acreditava que fosse bom para nós mesmos. Começamos a fazer, isso nos trouxe entusiasmo, um ânimo, nos fazia bem e por força de julgamentos, né, de outras pessoas, de críticas, nós acabamos deixando de fazer, né, essas coisas. É uma bela reflexão e talvez você possa encontrar aí coisas que te faziam feliz, que te traziam entusiasmo, te traziam uma conexão com você mesmo e você deixou de fazer por causa de críticas, né? E acabou introduzindo aí coisas no subconsciente que fizeram que você abandonasse coisas que eram coisas importantes para você mesmo. Então, dito isso, vamos começar aqui com a leitura
do conto Zen. O microfone estava para o lado, mas acho que deu para escutar bem, né? Sepo e os macacos. Quando o mestre Sepo Gizon, 822 a 908, estava passeando com o monge Sancho Enem, viram um grupo de macacos. Mestre Sepo disse: cada um desses macacos está carregando um espelho eterno em suas costas. O monge Sancho perguntou: a situação tem permanecido inominável por muitas eras. Por que o senhor descreve com as palavras espelho eterno? Mestre Sepo respondeu: surgiu uma rachadura. O monge Sancho replicou: o venerável monge, com 1.500 discípulos, não pode nem mesmo reconhecer o significado das palavras. Mestre Sepo respondeu: estou muito ocupado em minha prática de mestre do templo. E aí termina o conto Zen. Esse é daqueles bem profundos. Então a gente vai, pelo menos, recorrer ao comentário da Mestra Coin, né? O espelho eterno é um símbolo budista para a intuição, para a habilidade intuitiva, comum entre seres humanos, e aqui o mestre afirma que macacos também o possuem. Começou a chover forte, então se escutarem sons de chuva é aqui. Seu discípulo discorda da sua denominação para o que está além das palavras. Mestre Sepo comenta que uma rachadura surgiu, apontando para a dualidade da afirmação de seu discípulo. O que estava uno e perfeito tem agora uma fenda, mas o monge ainda não o compreende e, grosseiramente, diz que o mestre, com tantos discípulos, ainda é ignorante da filosofia budista. A grandeza do mestre aqui se revela, ele não fica irritado, não se exalta, aceita a crítica calmamente, atitude difícil de manter. Alguns até diziam que mestre Sepo era educado demais. Entretanto, esta é uma das características de um grande mestre Zen: manter-se tranquilo e gentil mesmo quando grosseiramente atacado. Tive a oportunidade de praticar com alguns mestres que possuíam essa qualidade. Inúmeras vezes fui reclamar para minha superiora no mosteiro feminino de Nagoya sobre o comportamento das outras monjas ou sobre minhas expectativas de prática. Cheguei mesmo algumas vezes a ser grosseira com nossa grande mestra. Ela, porém, nunca se exaltou, sempre me olhava com ternura e firmeza, dizendo: se você mudar, se o seu olhar mudar, tudo se transformará. O erro está na sua maneira de ver a realidade, não nos outros, não na realidade. Levei muitos anos para a compreender. Hoje sinto uma profunda ternura e respeito incomensurável pelos seus ensinamentos. Quem sabe algum dia no futuro serei capaz de uma atitude tão gentil e sábia. Como é difícil manter a calma quando somos criticados, né? Quando alguém fica irritado, você diz: calma, não precisa se irritar, e que a pessoa ainda fica mais irritada ainda, né? A pessoa, nós mesmos, né? E ainda assim, quando conseguimos manter a calma, ainda temos que ter o cuidado de não deixar com que a crítica se infiltre em nosso subconsciente, né? Como nós falamos aqui no início, né? Da questão ali que eu expliquei. Então, nós somos muito complexos, nós temos muitos mecanismos, ser humano, e a maioria de nós nunca leu o manual de instruções. Ué, mas tem um manual de instruções do ser humano? Tem. Ao longo da história, ao longo de os últimos milhares de anos, dezenas de milhares de anos, centenas talvez, vários grandes seres
encarnaram entre os homens para educá-los e depois fizeram discípulos que se tornaram sábios também e fizeram pesquisas empíricas sobre si mesmos, de como lidar com os mistérios intrínsecos no ser humano. E documentaram isso. Né? Documentaram. Seja os egípcios, seja os antigos árias, né? Na Índia, os Vedas, os Puranas, diversas. Podemos pegar diversas. Cada civilização, na realidade, teve seus sábios, e sabemos que esses sábios iniciados conseguem extrair essa sabedoria. A humanidade foi desenvolvendo, né, através de exaustivos testes, desvendando o ser humano. Então esse é o manual de instruções. Né? Atualmente a humanidade está querendo romper com toda a tradição e começar do zero, que não é muito inteligente. A ciência sabe disso, né? Que devemos sempre continuar da última geração. Né? Até pode ser que esse conhecimento seja depurado, seja melhorado, né? Com base à experiência anterior. O ideal é que sim, que evolua, né? Que seja melhorado, mas não abandonado toda a experiência anterior. Esse manual de instrução. Né? Vamos ler aqui um trecho do Aos Pés do Mestre, né? Esse singelo livrinho, Krishnamurti, não dá para ver, né? Mas que tem uma imensa sabedoria dentro dele, de forma muito simples, da forma que precisamos realmente. Há ainda outro ponto essencial. Não, esse eu li ontem, perdão. Começamos hoje aqui. Unidirecionalidade. Unidade de propósitos, perseverança. A única coisa que tens de manter em vista é executar o trabalho do mestre. Ainda que qualquer outra coisa para fazer pudesse surgir em teu caminho, aquela, pelo menos, tu nunca deverás esquecer. Nenhuma outra coisa, porém, pode surgir em teu caminho, pois todo o trabalho altruísta e de auxílio é o trabalho do mestre, e tu deves executá-lo por amor a ele. E tens de dar toda a tua atenção a cada parte que executares, a fim de ser o que de melhor possas fazer. O mesmo instrutor também escreveu: em tudo quanto fizeres, faze-o de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Fecha aspas. Pensa como executarias um trabalho se soubesses que o mestre viria vê-lo imediatamente. É justamente deste modo que deves executar todo o teu trabalho. Aqueles que sabem mais, melhor compreenderão tudo o que este versículo significa. Há um outro semelhante muito mais antigo. Tudo quanto te vier à mão, entre aspas, né, para fazer, faze-o com todo o teu poder, fecha aspas. Fazer o trabalho com boa vontade. Quantas vezes nós nos perguntamos a nós mesmos quanta incomodação isso vai nos causar para fazer isso, né? Mas não existe isso de incomodação desde que a mentalidade correta seja abraçada, né? A verdade é que a gente acha incômodo todo o trabalho quando estamos com a nossa consciência no modo egoísta, né? Todo o trabalho que não nos beneficia pessoalmente, nós achamos incômodo. Quando tem ganho pessoal, temos mais energia, né? O nosso emocional fica todo ouriçado. Mas isso é um estado de consciência egoísta, limitado, infantil, né? Como aquela criança que quer o brinquedo para ela. Isso não é um estado de consciência feliz. Ele é um estado de consciência que traz o sofrimento, porque ele está condicionado ao apego e à aversão, ao apego de tudo aquilo que achamos que vai nos beneficiar pessoalmente, né?
que gostamos. E a aversão a tudo aquilo que nós achamos que que não nos beneficiará pessoalmente. A consciência que Krishnamurti comenta aqui, é a consciência altruísta. É a consciência na qual todos os trabalhos são vistos como uma oportunidade de servir a Deus, ao Mestre, aos irmãos de trilha, à humanidade, às pessoas queridas e a si mesmo, e a todos os seres. Porque todo o trabalho beneficia a todos, desde que seja feito com a postura correta. Minha esposa comentou de um exemplo de um professor que pediu que todos os alunos escrevessem seu nome em um balão. E depois todos os balões foram soltos, né, jogados dentro da sala de aula. E ele recomendou que cada um encontrasse aquele balão que tivesse o seu nome. Passado alguns minutos, poucos encontraram seu próprio balão, a maioria não encontrou. Aí o professor pediu que fosse feita uma modificação no exercício, que cada um que encontrasse, pegasse um balão e entregasse para o nome, o qual estava escrito no balão, para o dono do balão, né? Em poucos segundos todos estavam com o seu próprio balão, né? E vocês já devem perceber o que isso indica, né? Indica que quando cada um só pensa em si mesmo, tudo se torna mais difícil para todos. Porém, quando nós pensamos no todo, tentamos ajudar quem estiver na nossa frente, não importando se tem vínculo pessoal, se não tem. Se todos agirem para o benefício de todos, os problemas são resolvidos rapidamente, né? É um singelo exercício que foi feito, mas como sabedoria, né, nesse exercício. Um dia a humanidade vai chegar nesse nível. No momento estamos indo para o lado contrário disso, né? A massa, né? Talvez por influência de alguns elementos, alguns indivíduos de muito poder que afastaram a humanidade disso, né? Como Platão dizia, os amos da caverna, né? No mito de Platão da caverna. Mas também tem alguns poucos que vão em direção a essa meta, a fraternidade universal, né? Independente de raça, cor, religião, condição social, credo, por aí vai, posição política. Então, mas Blavatsky diz que isso não importa, a gente não precisa da maioria, porque a luz, ela é muito mais poderosa que a sombra. Alguns poucos, uns 10%, com a mentalidade correta, conseguem iluminar os outros 90%. Então, se você consegue ter esse insight, esse vislumbre, essa intuição, como diz o mestre Zen ali, o espelho da intuição, você é um dos poucos e é sua responsabilidade transmitir isso a outras pessoas que estejam dispostas a receber essa transmissão, não a quem não esteja disposto. Isso é violentar o ritmo dessa pessoa. Então, você tem responsabilidade de entregar o balão que tem o nome da pessoa que você conhece. Ah, mas ninguém entregou o meu balão ainda. Não importa. Se todo mundo pensar assim, eu peguei o balão de alguém, mas eu não vou entregar porque ainda não recebi o meu. Aí também não vai funcionar, né? Então, vamos ler aqui uma mensagem de meditações e excertos das cartas dos mestres de sabedoria e depois vamos para o encerramento. Não duvideis, meu amigo. É somente do alto dessas nossas rochas adamantinas e não a seus pés que o indivíduo se capacita para perceber toda a verdade, ao abranger o horizonte todo e sem limites. Estamos
na filosofia, né? Na busca da sabedoria. Somente após a conquista da sabedoria é que vamos ter o panorama completo. Mas já podemos ir trabalhando com o manual de instruções, né? Que esses grandes mestres e filósofos, sábios da humanidade, sábios e filósofos, nos trouxeram. Antes da meditação, eu gostaria apenas de fazer o convite. Aqui no link, na bios do perfil do canal, você vai encontrar alguns links. Um é o do grupo de WhatsApp, onde eu sempre compartilho palestras da Sociedade Teosófica e outros materiais e vídeos relevantes, né? Assim como o site showdeideias.com, onde todos os vídeos de YouTube que eu assisto e acho interessante eu compartilho nesse site, showdeideias.com. Então eu faço aí uma coletânea, né, desses vídeos, somente os que eu acho relevantes eu coloco ali. E também gostaria de convidá-los a assistir todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube as aulas que ocorrem, cada dia um tema com um professor diferente. Certo? Então vamos para a nossa meditação de encerramento. Hoje nós passeamos aqui por uma cidade no Japão onde tem vários cervos soltos pela cidade. Vocês perceberam. Mas vamos lá. Pés bem apoiados no chão, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca. Sente a energia que circula pelo corpo, identificando a pulsação cardíaca em alguma parte do corpo. Vamos identificando o calor que emana do centro do peito e vai se irradiando por todo o nosso corpo e além dele. Ombro, cervical, maxilares relaxados, olhos fechados, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Namastê. Muito bem, chegamos ao fim. Espero que tenha sido útil. Espero que possa gerar uma boa reflexão sobre o que mais nós estamos deixando de fazer por preconceito, por autossabotagem. Coisas boas que queríamos fazer ou que costumávamos fazer e acabamos parando por conta de críticas. Fica aí essa reflexão para hoje. Tenha um ótimo dia. Um grande abraço